de um português lá da América. Então, se eu tiver alguma expressão que não ficar clara, pode intervir o irmão, os irmãos, são todos aqui, problema. Eu conheci a igreja do Quinta do Conde através do site, com estudos, já faz 1 ano e meio que eu venho acompanhando os irmãos, os estudos, os livros, as publicações, artigos, lendo, estudando e interagindo com e-mail, conversando com o Carlos, com o José, e assim a gente foi criando uma certa amizade. Eu falava com os irmãos de Portugal mais do que eu falo com os irmãos da minha igreja, em termos de Bíblia. Na minha igreja, eu sou da Igreja Batista Independente, uma igreja pequena, como a dos irmãos aqui, e lá eu sou um presbítero, né, que eles chamam, auxiliar de pastor. Tenho o meu negócio. Lá no Brasil, a maioria das igrejas, o pastor ele é integral na igreja, mas eu tenho a minha vida e ajudo dando aula nas pregações, onde eu posso. Faço parte também de uma missão, onde que ali sim já não é, porque eu estou na igreja batista, é diferente de ser batista, né? Em São Paulo é muito grande, as igrejas, como dos irmãos, não tem por lá. Tem bairros distantes, lugares onde que a gente conheceu agora. Antes a gente não tinha esse entendimento. E eu faço parte de uma missão onde que a gente dá estudos dispensacionais. Profetas do Antigo Testamento, o pessoal ainda não tem aquele entendimento de perceber o mistério e diferenciar de profecias. Mas é um grupo que está avançando, que está estudando a palavra, é um grupo que se interessa pela Bíblia. E essa é a minha história que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Como a gente ouve a palavra de Deus, as maneiras. Eu já estou no Evangelho há mais de 30 anos e fui ordenado pastor há mais de 20 anos, mas por não concordar com algumas coisas dentro do sistema, eu preferi sair para aprender mais da Bíblia. Parece um paradoxo, né? Mas às vezes era melhor sair dentro do sistema religioso para aprender mais da palavra de Deus. E graças a Deus, o Senhor tem me abençoado de maneira surpreendente. Há 2 meses atrás, jamais passaria na minha cabeça que eu viria para Portugal, principalmente conhecer as igrejas que eu compartilho via internet. Então, quando eu vi o irmão Santos, Duarte, eu já escutei esses irmãos. Então, para mim é uma alegria, algo assim que Deus faz. Ou seja, o Senhor gosta de nos surpreender, né? Deus é muito bom. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco da minha caminhada, não de forma de testemunho, de contar história, mas apresentando um texto em forma devocional, não expositivo, mas que me serviu muito e me advertiu bastante para aprender a ouvir ao Senhor. Hoje em dia a gente escuta muitas coisas, né? Ouve muitas pessoas, muitas modas, tendências, o mundo está moderno, as coisas estão acontecendo, a tecnologia, a gente fica surpreso. E aí? Qual vai ser a próxima novidade que vai vir no mercado? Qual a próxima? Mas com a palavra de Deus, com as coisas do Senhor, Ele nos surpreende porque não é tanto assim. Ele faz coisas maravilhosas. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Nós vamos ler um versículo, depois nós vamos folhear uma outra passagem, tudo conhecida dos irmãos, eu sei. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. O
O versículo que eu quero destacar do capítulo 8 de Lucas é o verso 18. Diz assim: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. No capítulo 8, o Senhor Jesus vem apresentando seus ensinos, e nós temos aqui a parábola do semeador, nós temos a sequência de uma outra parábola. E o que Jesus está chamando a atenção nesse texto é a forma, a maneira, as reações que nós temos com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, como Deus age na nossa vida. Muitas vezes a gente quer que Deus age da nossa maneira, mas quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus, Ele está ansioso para fazer uma boa obra na nossa vida. E aí você vai se perguntar, ou já está pensando, parece que comigo não acontece muita coisa, mas com o irmão eu já ouvi que aconteceu, com outra irmã também já aconteceu, por que comigo não? O texto aqui diz: vede, pois, como ouvir. A questão aqui não é ouvir, simplesmente ouvir a palavra, mas como ouvir a palavra do Senhor. Se tivéssemos tempo, se tivéssemos aqui uma conferência, iríamos ver texto por texto, livro por livro da Bíblia, maneiras e reações que as pessoas tiveram diante da palavra de Deus. E é aqui que tudo se define. Qual a sua disposição, a sua reação em receber a palavra de Deus. Contando um pouco da minha história, eu trabalhei como missionário, além do meu comércio, perto de casa tinha um estúdio da Rádio Transmundial. Não sei se os irmãos já ouviram falar daqui, da Rádio Transmundial. No Brasil, ela veio pelos alemães, e lá temos assim, Igreja Batista Alemã, em São Paulo. Nós temos Igreja Batista Húngara, tem igrejas coreanas, de etnias. É assim que funciona São Paulo. Uma cidade muito grande, 18 milhões de habitantes, na grande São Paulo toda. E a Rádio Transmundial veio da Europa para o Brasil para alcançar o interior do Brasil, principalmente cidades que estão bem esquecidas e que não têm acesso ao Evangelho, não têm acesso a pessoas que vão lá ensinar. E a Transmundial, na época, junto com os americanos, conseguiram fazer a rádio ser ouvida, os estudos bíblicos serem difundidos no interior do Brasil, Amazonas, no sul do país, principalmente. Isso nos anos 70, 80, até 90, quando começa a vir a internet. E aí a rádio começa a mudar a sua estratégia de ensino. Pois bem, e foi lá na rádio, que eu trabalhei por uns 10 anos, que eu aprendi a ouvir melhor. Porque rádio tem chiado, né? Você liga o rádio, naquela época ainda fazia, né? E para você ouvir rádio, você tinha que saber sintonizar direitinho o prefixo para ouvir. Caso contrário, vinha a linha cruzada, a onda ia embora, entrava outra pessoa falando. E não é que assim acontece na nossa vida também? Às vezes nós estamos sintonizados no Senhor. Estamos para ouvir a sua voz, através da sua palavra, e vamos nos distraindo. E outras sugestões vêm, e outras ondas nos levam o pensamento para distante. E nos assustamos, e nos desesperamos, nos desanimamos, nos esfriamos, porque não sabemos como ouvir. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, tem a famosa frase que o judeu gosta de usar, principalmente no batente da porta de casa: Shema Israel, o Senhor é o seu único Deus.
Isso eles ensinam desde pequeno para as crianças. O Shema é o ouvir. Ouça Israel, o Senhor é o único Deus. E essa palavra ela ecoa no Antigo Testamento inteiro. Ouvir. E esse ouvir não é apenas escutar o barulho do vizinho, escutar uma música que está lá distante, não é só isto. Ouvir o Shema do Antigo Testamento é ouvir com atenção, com reverência, ouvir com dedicação, com temor, com respeito, ouvir com atenção para obedecer, não simplesmente ouvir para cumprir um dever. E esta palavra, quando chega no Novo Testamento, já não é mais o hebraico. Agora o que vai ser escrito no Novo Testamento é a língua da época, que é o grego popular. E ela pega exatamente esta mesma raiz, esse mesmo ensino da palavra Shema, de ouvir. E aqui o Senhor, na sua plateia, na sua audiência de Hebreus, ele está usando este sentido de como ouvir. Vede, pois, como ouvis. E ele chama atenção antes, no contexto imediato do capítulo 8 de Lucas, da parábola da semente, que cai entre as pedras, entre os espinhos, à beira do caminho, em solo fértil. Figurando, ensinando qual é a reação do nosso coração para receber a palavra. E a pergunta para nós é esta: como você está reagindo ao ouvir a palavra de Deus? E eu tive essa experiência na vida, Porque todo fim de semana na igreja, durante a semana dando aula, e quando estava na rádio no período da tarde para transmitir algum estudo, todo dia passava a preparar estudos rápidos, porque temos que cumprir um cronograma, um planejamento. Como eu estou fazendo estas coisas? Como eu estou ouvindo Deus? Será que eu estou crescendo ou a minha semente está à beira do caminho, entre as pedras? Precisamos avaliar. E o que o Senhor chama a atenção aqui é exatamente para isso. Qual a maneira, a reação que você está tendo com a palavra de Deus? Como você está ouvindo? Eu destaquei aqui rapidamente algumas fases, etapas de maneiras ou reações que as pessoas têm com a palavra de Deus. Como a minha informação ela é muito importante da palavra, então eu separei tudo com a letra I. Fácil para guardar. Era uma didática, uma pedagogia que eu usava muito na rádio, porque o ouvinte está trabalhando com o radinho ligado e a mensagem ela precisa ser bem trabalhada, ela precisa ser bem colocada para que a pessoa possa entender e seguir o raciocínio. Começando em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver a reação de uma pessoa ao ouvir a palavra de Deus. E a primeira reação, em Gênesis 3, foi de incredulidade. Nós vemos o caso de Eva, quando logo no início se afastou do Senhor, pecou por incredulidade. Todo mundo vai falar, mas não era por desobediência? Como ouvir leva à obediência. A incredulidade não levou à obediência. Somos crentes? Somos crentes. Se estivermos ouvindo como o Senhor quer que escutemos. Alguns versículos só para mostrar a reação da primeira pessoa que aparece aqui com incredulidade. Teriam outros personagens na Bíblia, claro. Capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente:
do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem dele tocareis, para que não morrais. É aí o texto, os irmãos conhecem a sequência da história. Por que incredulidade aqui? A ordem de Deus foi uma, ela ouviu a palavra, mas ela mudou conforme a sua conveniência, conforme o seu interesse. E aí, ela não obedeceu. E aí veio a desgraça, veio o pecado. Primeira advertência para a nossa reação ao ouvir a palavra de Deus é com a incredulidade. Precisamos estar atento a isto. Não acharmos que, não, comigo não vai acontecer essas coisas, né? Eu sou obediente. Mas calma, diante de algo assim tentador na sua vida, algo que você deseja muito, de repente você quer convencer-se a si próprio de que Deus está dando. O Senhor foi maravilhoso comigo. Calma. Será que isso é condizente com a sua vida de piedade cristã, com a sua vida de fé? Então nós temos que abalizar melhor. Uma outra situação, além da incredulidade, é a indiferença. A indiferença tem vários versículos, não vamos passar para cá e para lá. Mas qual o exemplo que a gente poderia citar de indiferença, despreocupados com a advertência que o Senhor faz mediante a sua palavra? Indiferença como? Hoje em dia, a palavra está sendo pregada, você tem acesso livre a um culto, a oportunidade de você estar aproveitando para adorar ao Senhor, para aprender do Senhor, para fortalecer a sua fé, para que quando vier os dias ruins, você está guardado, protegido? Ou você está levando tranquilo, indiferente? Hoje eu vou na igreja, amanhã, semana que vem não. Agora começam as férias, só vou para esse aqui lá para setembro. Tem gente que está pensando assim. Tira férias até da igreja, até de Deus. Vejo os irmãos mais tarde. Mateus 24, e está aí perto o texto, nos chama a atenção para algo que o Senhor Jesus, mais uma vez, observou. Mateus 24, no verso 38, vamos do 37 para dar mais sentido, né? Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que acontecia? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Esta palavra é importante. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok, é um assunto, é um tema escatológico, a vinda do Senhor, já nos final dos tempos, mas a advertência permanece. A palavra continua sendo pregada e as pessoas, desde aquela época de Noé, mostrando-se indiferentes da advertência, despreocupados. Isso não vai acontecer comigo. Eu não vou ficar de fora. Deus gosta de mim, Deus me ama, Deus não vai fazer tanto mal assim. Mas a palavra está divertindo. E a gente começa a levar a vida com Deus de maneira indiferente, na rotina do dia a dia. Não é errado comer, beber, é até bom, né? Não é errado casar, os jovens estão todos esperando. A minha filha que fala, não, eu preciso casar primeiro, de ter meus filhos, depois Jesus pode arrebatar a sua igreja. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. Não há mais nenhum sinal, não há mais nenhuma profecia, não tem profecia para a igreja nesse sentido. Temos que estar prontos e não andarmos de maneira indiferente com a palavra de Deus.
A rotina, muitas vezes, acaba nos distraindo, nos envolvendo, e a gente acaba deixando para depois as coisas de Deus. E a prioridade são as coisas de Deus. Falamos de incredulidade, da indiferença. Agora tem um outro item que chama a atenção e eu acho que incomoda muita gente. Também me incomodou. A irritação. A palavra de Deus, pregada, dita, aberta, apresentada, muitas vezes causa irritação, porque vai mexer com os nossos valores, vai mexer com as nossas coisas que estão lá guardadas e que o Senhor quer que prestemos conta, quer que mostre se está de acordo ou não a conduta com o caráter cristão. Veja o Salmo 81, verso 11. Se assim estes antigos passaram por isso, todos esses sentimentos, todos esses itens, também nos pegam. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Salmo 81, 11. O meu povo não quis ouvir a minha voz. Em Hebreus vai repetir várias vezes isso. Não endureçais vosso coração, como o povo de Israel, que tem assim uma figura muito nítida das nossas reações com relação às coisas de Deus. O Senhor os libertou da escravidão do Egito, os livrou daquele deserto terrível, os alimentou, sustentou, proveu todas as coisas. E o povo, mesmo assim, não quis ouvir ao Senhor. A gente vai ouvir a Deus, como a gente diz no Brasil, até a página 3, 4, não é? Ou seja, no comecinho a gente até começa bem, e depois a gente começa a se irritar com Deus. Mas será que Deus está pedindo isso? Será que eu preciso fazer esse sacrifício, entre aspas? Será que eu preciso me dedicar mais que já estou fazendo? Sim, o Senhor quer que cresçamos cada vez mais mediante a sua palavra, e não que sejamos sempre meninos na fé. Por quê? O menino na fé, ele pode ser levado com o vento. Não é isso que nós aprendemos com as cartas de Paulo? Por isso que nós precisamos saber ouvir e não se irritar quando o Senhor começa a colocar no nosso coração algo que a gente precisa se libertar, confessar, deixar um pecado, um vício, uma mania, uma birra, que seja. Nós precisamos estar diante do Senhor íntegros, e o Senhor quer fazer da sua igreja íntegra, de caráter. Mais um item, mas não acaba mais, né? É um I atrás do outro I. Incredulidade, indiferença, irritação, são reações que as pessoas têm ao ouvir a palavra de Deus. Não pense que ouvir a palavra de Deus é como ouvir uma música do seu agrado, né? Muitas vezes o Senhor nos adverte, nos exorta, e a gente só quer ouvir os salmos selecionados. E eu já vi até na livraria livros assim, meus salmos preferidos, né? Esse eu não gosto, esse eu gosto. Daqui a pouco vão estar a vender Bíblia com os versículos favoritos. Esse eu gosto, aquele não. Esse capítulo é bom, aquele lá não. A palavra de Deus, ela é íntegra, única. Um outro item, e esse é importante para todos nós, a indisciplina. Eu sei que estou conhecendo agora os irmãos portugueses, sou filho de português, meu pai era daqui do Mira, não sei se os irmãos conhecem, perto de lá, terra do Mira, então eu tenho um pouco da cabeça do português, essa parte, porque essa outra parte aqui é italiana. Aí você fala, o que tem de brasileiro aí? Eu falei, aí não sei, né? Está tudo misturado aqui, né? Então, o brasileiro, principalmente a parte do sul, ela é assim. A cidade de São Paulo, a metade da cidade
ela é descendente de italiano. E a outra metade é italiano mesmo, não tem jeito. Vamos abrir em Tiago 1,23 para ver o que seria essa indisciplina. Muito bem. Tiago 1, 22, 23. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Temos que aprender a como ouvir, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo esquece quem ele é. Ou seja, você conhecer as doutrinas, conhecer os salmos preferidos, conhecer as passagens, as viagens de Paulo, estas informações são importantes, mas não são suficientes. A palavra, a doutrina, o ensino tem que moldar o seu caráter, a sua conduta, tem que mostrar a sua identificação com Cristo. Você não é cristão porque você carrega uma Bíblia aos domingos. Você é cristão quando alguém te dá um troco errado na rua, quando você vê alguma coisa que não está de acordo, que é injusto, e você é a luz e o sal naquele lugar que está em trevas. É nossa responsabilidade. Se somos chamados de cristão, logo nós somos representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. E o embaixador ele tem que andar alinhado com os princípios do seu país. Se eu sou enviado do Brasil para Portugal como embaixador, eu tenho que andar no princípio da conduta do meu governo. Caso contrário, se eu não andar direito, eu serei destituído. Não é assim? O cristão, embaixador de Cristo, tem que ter uma conduta impoluta, tem que ter uma conduta irrepreensível, e não ser um ao domingo, um quando está com os irmãos, vai ser outro tipo de gente quando está lá na feira, vai ser outro quando estiver de férias. Não. Mantermos a mesma postura. Não é aquele que olha para um lado, olha para o outro, puxa, tem ninguém da igreja perto, oba! Não, ele tem que saber se comportar, tem que saber diligentemente aplicar a palavra de Deus para mudar o seu pensamento, para mudar a sua rotina, a sua conduta. Tem que praticar a palavra. Não é pecado fazer aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Mas também é pecado você saber o que tem que fazer e não faz. Mais um item, e já estou quase acabando. Chama-se a impiedade, muito parecida com a indisciplina. Mas só que a impiedade, ela tem aquela cara de religioso, ela tem aquela capa de piedoso, como diz Judas, verso 12, é aquela nuvem que você olha e fala, vai trazer chuva, refresco, que bom. A nuvem passa e não traz nada, é frustrante, decepcionante. Tem muito crente que assim, parece que anda com Deus, parece que conhece a palavra, mas não entende niente. Mateus capítulo 2, nós vamos ver alguns personagens que chamam a atenção pela sua postura, pela sua maneira. E será que nós, como crentes, muitas vezes não temos esse tipo de reação, de ouvir a palavra e ficar imóvel, inapto, sem fazer nada, na sua zona de conforto? Mateus capítulo 2 é o nascimento do Senhor Jesus. Dá para perceber, né? Mateus 2, né? Os magos vêm do Oriente, viram a estrela, chegaram em Jerusalém com uma grande caravana. Não eram só 3, né? Os presentes eram 3, mas era uma grande caravana que chamou a atenção de Jerusalém inteira. Magos vindo do Oriente. Imagina aquela caravana chegando com camelos, cavalos, gente com aquelas roupas. E eles chegam
viemos para adorar o rei dos judeus. Vimos a sua estrela. A cidade ficou assustada. Rei dos judeus? O rei aqui é Herodes, um cananeu, um edumeu, nem do nosso povo é. Que história é essa? Nasceu um rei dos judeus aqui, e vocês que são do Oriente, provavelmente, por influência de Daniel, que estava lá na Babilônia, na Pérsia, Irã. Estes astrólogos, magos, estudiosos dos astros, vieram para Jerusalém, porque eles viram pelos livros que Daniel deixou, as informações, chegaram em Jerusalém. Herodes ficou assustado. Outro rei aqui, eu sou o único rei. Aí eles correram e foram procurar então quem? Os sacerdotes, os escribas. Mateus 2,4. Olha, principais sacerdotes, escribas, gente religiosa que conhece as letras, conhece as profecias, a Bíblia, vamos colocar dessa forma para nós. E foram lá e perguntaram onde haveria de nascer o Messias, o Cristo. Verso 5. E eles disseram, diz as Escrituras, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor das capitais de Judá, porque de ti será o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo da estrela, preocupado. E os magos vão. Mas se nós continuarmos a leitura do capítulo 2 até o verso 12, você vai perceber que os escribas, os fariseus, os sacerdotes, apenas disseram o que sabiam. O Messias nasce em Belém da Judéia, não é aqui em Jerusalém, vocês estão errados, viu? Os caras estão ok, deram uma charré nos cavalinhos lá, nos camelos, desceram Jerusalém e foram para Belém. Porém, quem conhecia as Escrituras não se mexeu do lugar. Ficaram lá, sacerdotes, escribas, eles poderiam ir junto. Nós estamos esperando o Messias, nós aguardamos o Messias. Vamos juntos. Não foram. Foi uma gente estranha do Oriente, de longe, para conferir o que estava nas Escrituras. Mas estes que se intitulavam doutores da palavra de Deus, conhecedores dos mistérios de Deus, não saíram do lugar da sua zona de conforto, ficaram lá, incrédulos, indiferentes. É tudo que nós estamos vendo. Pessoas que reagem à palavra de Deus. Incredulidade, indiferença, irritação. Herodes ficou irritado. Com certeza os sacerdotes, os escribas também ficaram indignados. Podia ser um outro i, né? Esqueci, podia anotar aqui. Mas a indisciplina destes, por quê? Conhecem a palavra, mas não praticam. Como diz Tiago 1, 23, 24 que lemos. E mais agora, a impiedade. Eles esperam, mas tem que ser do nosso jeito. Nós esperamos a promessa de Deus, mas tem que ser da minha maneira, do meu jeito. E se o outro vier falando que não é da cor da minha denominação, da minha fé, eu não vou dar ouvidos. Foi o que aconteceu com os sacerdotes. Vai conferir nas Escrituras, está certo? Conferiu nas Escrituras? Vai atrás. Não foram. Isso chama-se impiedade. Estas atitudes, estas reações, melhor colocando, nós temos que estar atentos para não incorrer no mesmo erro. O Senhor nos exorta cada vez mais a saber como ouvir a palavra. Por que saber como ouvir? Para obedecer, para o temer e principalmente para praticar aquilo que está na palavra. Bom, também não vou ser tão negativo assim, né? Tão pessimista. Agora, há aqueles que têm interesse na palavra. Aí já melhorou um pouco, né? Aqueles que têm interesse na palavra e querem saber como ouvir.
Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vamos conhecer os discípulos que iam para Emaús. Capítulo 24. São dois discípulos que estavam descendo de Jerusalém, indo para uma cidadezinha a um dia de viagem, a pé, naquela época é assim. Eles iam decepcionados, cabisbaixos, frustrados, porque o Senhor havia morrido, e eles achavam que o Senhor os libertaria do império romano. Não conheciam a vontade de Deus, o propósito de Deus em Cristo. O Senhor aparece junto a esses dois que estão caminhando, voltando para casa e falando sobre estas coisas. E o Senhor se apresenta no meio. Esse texto é lindo, é um dos meus favoritos. Quando nós estamos caminhando, talvez desanimados, talvez frustrados, decepcionados, cansados, mas falando das coisas do Senhor, o Senhor vai junto. O Senhor intervém. E aqui, nessa história, aconteceu isso. O Senhor apareceu a eles: o que falais pelo caminho? Não sabe o que aconteceu nesses dias a Jesus, o Nazareno? Os irmãos conhecem a história. E aí ele vai conversando, e no versículo 25 do capítulo 24, nós podemos ler assim: Jesus dando uma reprimenda: ó, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E aí vai dando um estudo bíblico. Jesus começa a dar um estudo bíblico para estes dois. Como é importante saber como ouvir. Porque aí no verso 28 e 29, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E assim ele foi conhecido, acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu, e abriram-se os olhos, o entendimento. Há um interesse aqui. Eles começaram a ouvir as palavras do Senhor. E quando já estiveram perto, constrangeram o Senhor: fica conosco. Queremos ouvir mais, queremos saber mais. E o Senhor se apresenta a eles. Isso é interesse pela palavra de Deus. Nós queremos mais. Ficar com aquele gostinho de: foi tão bom hoje estar com os irmãos, eu quero mais. Isso é interesse pela palavra. Nós temos que aprender a ter interesse pela palavra. Ter desejo de conhecer mais. Entender as posições doutrinárias, como as coisas vão acontecendo. E para finalizar, eu digo para os irmãos que quando eu conheci, a princípio, a igreja de Quinta do Conde, eu estava desenvolvendo um estudo e alguém perguntou na classe: o arrebatamento, como será? Cada um tinha uma opinião diferente. Eu falei: não, pode ser assim, porque cada um dizia e ainda mostrava pelo texto bíblico. Eu falei: não, tem que ter algo fixo, algo convicto, preciso, porque a palavra de Deus ela é precisa, ela não é contraditória. Nós temos que saber manejar, separar as coisas para ver o que ela está dizendo à igreja. E aí eu fui atrás de uma pesquisa, comecei um dia, dois, eu li muitos sites, consultei vários amigos, pastores, a maioria não quer nem saber disto. Ah, não sei, a hora que acontecer, nem sei se eu vou estar por aqui mesmo. E eu fui, aí achei um texto da IQC, nem sabia que estava em Portugal, né? Eu fui lendo, achei interessante. Eu lembro que a frase era o seguinte: se somos embaixadores de Cristo, quando um país declara guerra a um outro país, a primeira atitude ante a guerra é tirar o seu embaixador. Chama o embaixador de volta. Tirando o embaixador, pronto, é uma declaração de guerra. E aí vem a ira, a guerra, etc. Aí eu entendi: se nós somos embaixadores de Cristo, no arrebatamento é o Senhor chamando os seus embaixadores de volta. Nós, como igreja, somos cidadãos celestiais. Olha que grande promessa, olha que grande alegria.
Queremos saber mais disto. Aí, quando eu descobri esta verdade, foi como esses discípulos de Emaús. Eu queria mais. Acendeu meu interesse. Não, existe mesmo uma vertente precisa da palavra de Deus. Enquanto muitos estão indiferentes, muitos estão recalcitrantes, não sei, isso não é tão importante, eu fico aqui no básico. O Senhor quer nos dar crescimento, entendimento, principalmente criar no meio do seu povo temor pela sua palavra, reverência pela sua palavra, ter aquele sentimento de presença que o Senhor vai conosco no caminho. Portanto, nós temos que aprender a ouvir e como ouvir a palavra. Vamos orar nesse instante? Te louvo, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui, compartilhando com os irmãos e crescendo juntos. Que a Tua palavra, Senhor, venha falar ao nosso coração, nos exortando, nos consolando, nos animando e nos incentivando cada vez mais a Te conhecer melhor, para Te adorarmos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Peço uma bênção especial para a liderança desta igreja e para cada membro querido aqui, Senhor. Os que estão presentes, aqueles que não puderam estar aqui hoje junto com a gente, que o Senhor possa estar abençoando e fortalecendo na fé de cada um. Oramos no nome santo do Senhor Jesus.